Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui para mais um momento de glória. Hoje eu escolhi novamente abordarmos a revista da Escola Bíblica Dominical, então é um momento de glória, especial EBD. O título dessa lição é Uma Igreja Não Conivente com a Mentira. Essa é a aula do próximo dia 10, que é inclusive o Dia dos Pais. Na minha congregação não terá Escola Bíblica Dominical no domingo, justamente para que os pais possam ir ficar com seus filhos e comemorar. Já desejo um feliz Dia dos Pais a todos os pais também que me ouvem, que me seguem, e que o Senhor abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus. O texto áureo está assim. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? A verdade prática. Como toda forma de engano, a mentira é pecado e devemos, pois, andar sempre na luz da verdade. Interessante que, lendo essa lição, a gente não fala apenas do pecado da mentira, mas nós também falamos do pecado da omissão e da conivência. Certa feita eu já falei sobre isso em outra ministração. Mas o que é a omissão e a conivência? São pecados até muito parecidos. Eu sei de algo e sou omissa, não faço nada. Ou eu sei de algo e compactuo com aquilo. O caso de Ananias e Safira, um casal que decidiu vender a sua propriedade e fez um acordo, reteve parte do valor vendido, que receberam da venda, e o restante entregaram ali a Pedro, o apóstolo. E Pedro, o Senhor já revelando para ele toda a mentira, e falou: por que vocês permitiram que Satanás ali colocasse no coração de vocês toda essa trama, tudo isso, fossem coniventes com isso? Safira foi conivente e omissa, compactuou com o marido e ambos morreram ali ao contarem a mentira para Pedro. E tudo isso, a lição de hoje fala sobre essa questão da mentira. Primeiro, meus irmãos, uma verdade é sempre verdade. A mentira, nós temos que inventar uma mentira para cobrir a mentira anterior, e é algo que não tem fim. A palavra do Senhor já nos fala que um abismo chama outro abismo. Assim é a mentira, ela é um abismo e ela sempre vai nos levar a outro abismo. E aí eu falo aqui para você, a nossa leitura está em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Não vou ler, porque o nosso tempo aqui é muito rápido, mas leia, e esse versículo central, inclusive, está nesse texto. Olha o que diz aqui. Movidos pela cobiça e pela busca de reconhecimento, tentaram enganar os apóstolos, mas foram desmascarados e sofreram juízo imediato. A mentira não apenas compromete nosso caráter, mas também fere a santidade da igreja. E por que eles buscavam reconhecimento? Vamos imaginar que as outras pessoas que estavam negociando as suas verdades, elas negociavam, vendiam e entregavam dinheiro para os apóstolos. Talvez quem estivesse olhando toda essa história falava: nossa, que bondoso, que bondosa. E aí Ananias e Safira almejaram talvez em seu coração e falaram: eu também quero isso, eu também quero ser reconhecido. E às vezes, meus irmãos, nós cometemos esse pecado. Almejarmos sem sermos reconhecidos, ao invés de a gente dar um testemunho simples, a gente aumenta o testemunho. E o Senhor não precisa disso. As coisas de Deus são tão simples. E às vezes, meu irmão, você ouve alguém contando uma coisa que você é nítido que não precisa nem ter muita revelação. É nítido que aquilo não é uma verdade. Sabe encher linguiça? Por que esse termo de encher linguiça? Já parou para pensar? Porque você coloca dentro ali daquela tripa um monte de coisa para ela ficar bem gordinha. E tem coisa ali que não tem nada a ver, que nem é boa para nossa saúde. Isso que é encher linguiça, é pegar uma coisa e ficar colocando um monte de coisa para ficar gordinho ali. E nós, quando nós damos um testemunho, quando nós ministramos a palavra do Senhor, até mesmo a palavra do Senhor, meus irmãos, a gente está ouvindo uma pregação que as pessoas vão e voltam e ficam tão sem sentido. A palavra de Deus é suficiente, Jesus é suficiente. E aí, Ananias e Safira, talvez em seu coração, almejaram ter esse reconhecimento. Só que, ao mesmo tempo, eles eram gananciosos, porque eles falaram assim: ah, não, eu quero reconhecimento, mas eu não quero pagar o preço pelo reconhecimento. Eu vou dar todo o meu dinheiro aqui na minha casa. Imagina, eu vendo a minha casa e falo: mas eu vou dar todo o dinheiro para a igreja?
Só que é uma escolha. As pessoas que estavam vendendo as suas propriedades não eram obrigadas a fazer isso. Eles não precisavam vender nada, Ananias e Safira. Eles poderiam estar ali congregando, adorando, servindo ao Senhor e na casa deles. Mas eles queriam um mérito, eles queriam um reconhecimento e da forma errada. Olha o que está escrito aqui na introdução. Eles tentaram obter lucro negociando valores do reino. O céu é inegociável. Então, assim, quando a gente tem princípio, irmãos, princípio a gente não negocia. Princípio é princípio. Se você negociar, então não é princípio. Vou compartilhar um testemunho com vocês. Uns anos atrás eu estava numa empresa e eu era gestora do departamento, enfim, eu tinha um cargo de confiança. E aí o dono da empresa chegou em mim e falou assim: Van, eu preciso que você se passe por tal pessoa para resolver uma questão para mim. Aí eu falei: não. Ele olhou assim para mim: não? Falei: não, porque é uma mentira, eu não compactuo com isso. Aí ele ficou me olhando, assim, surpreso com a minha resposta. E ele saiu dando risada e falou: ah, é só você. E passou. Passou uns dias, eu estava no horário de almoço, e aí os outros colaboradores conversando e falaram assim: pergunta para Vanessa, porque ela não mente. E aí eu fiquei pensando, aquela história que estava dentro da minha sala entre o dono da empresa e a Vanessa, ele deve ter comentado com alguém e a empresa inteira, ou muitos, ficaram sabendo. Agora você imagina, eu sou crente, serva de Deus, falo, não tenho vergonha, não sou crente 007, aí eu faço isso. Eu vou, e por medo de talvez perder o meu trabalho, por medo de bater de frente com o dono da empresa, eu vou e faço isso. E o meu testemunho ia cair por terra, não é? E aí, meus irmãos, como todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ainda as pessoas ficaram zoando, né, brincando. Ah, não, pergunta para Vanessa porque ela não mente. Louvado seja Deus que eu fiquei com essa fama. Fiquei lisonjeada, porque eu tenho que refletir o caráter de Cristo. E aí, meus irmãos, foi um exemplo. É como se foi uma prova simples, que poderia ter ficado somente entre o dono da empresa e eu na minha sala, mas outras pessoas ficaram sabendo. E por que eu estou te contando isso? Porque Ananias e Safira tinham uma escolha. Ainda que o inimigo colocou na mente deles, no coração deles, toda essa trama, eles tinham uma escolha. E a mentira, meus irmãos, é uma escolha. É duro eu falar isso. É uma escolha e uma escolha que vai ter consequências. Olha o que está aqui. O diabo, o pai da mentira. Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração? O diabo é o pai da mentira. Livro de João, capítulo 8, versículo 44. Irmãos, se ele é o pai da mentira e eu estou mentindo, eu sou filha de quem? Porque eu estou fazendo aquilo que quem faz? Nós, sede, o apóstolo Paulo falou uma frase que eu gosto muito: sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Com quem eu me pareço? Com quem você se parece? As minhas atitudes se parecem com quem? Com quem serve ao Senhor ou com quem não serve ao Senhor? Escolhas. Olha o que está escrito aqui. A mentira como um ardil maligno. Ananias sabia disso, pois estava numa igreja doutrinada pelos apóstolos. A questão, portanto, não estava em saber em fazer a coisa certa, mas subestimar o ardil do inimigo que possui a capacidade de induzir a fazer a coisa errada. Ananias e Safira tinham ótimos pastores, os apóstolos. Então eles tinham conhecimento, eles tinham noção que aquilo era mentira, mas eles quiseram brincar e eles falaram: não, tá tudo certo. Quando a gente fala que o inimigo é astuto, e se possível for, está escrito, ele enganaria até os escolhidos de Deus. Eu sou escolhida de Deus, você que está me ouvindo é escolhida de Deus, é escolhida de Deus, mas se possível for, até nós seríamos enganados. O inimigo não brinca de ser inimigo, e nós brincamos muitas vezes de ser crentes. Olha o que está escrito: não subestime o inimigo. O apóstolo Paulo orienta os crentes a perdoar e não guardarem nenhuma raiz de amargura. Por que isso? Raiz de amargura. O que é uma raiz? É algo que vai crescer. Irmãos, perdoou, está perdoado. A gente perdoa, mas fica trazendo a memória. E não é o que nos dá esperança, não. É o que nos dá raiva.
Paulo orienta os crentes a se revestirem de toda a armadura de Deus, para que possam ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Por quê? Astutas ciladas. Porque ele é muito inteligente. E ele, meus irmãos, vai tentar fazer armadilhas para que nós venhamos a ficar ali. Resistir, pois, ao diabo, e ele fugirá de vós. Primeiro você resiste. Não acha que você é super crente, porque não existe super crente, só um super Deus. Mas o Senhor, ele te deu a possibilidade de você resistir. Olha o que está mais aqui. Ele não conseguiu destruir a igreja nas perseguições. Procurou, então, estragá-la por dentro, seduzindo seus membros. Ele não conseguindo destruir o trigo, ele semeou o joio. Que profundo isso. Irmãos, Daniel, quando ele foi perseguido, os outros conselheiros ali, os outros governadores falaram assim, a única forma da gente pegar Daniel é na lei do Deus dele. Meus irmãos, o inimigo não vai fazer uma coisa que, nossa, vai ser escandaloso para mim que sou crente. Não, é naquilo que eu prego, naquilo que eu falo, naquilo que eu acredito que ele vai querer me pegar. Por isso que nós temos que estar vigilantes em todo tempo. Em todo tempo. Vigiai, pois, olhai, vigiai e orai. Nós temos que ter isso. Diz mais, o cristão e a mentira. Tanto Ananias quanto Safira agiram livremente na questão envolvendo a venda da propriedade. Ananias não foi obrigado nem tampouco constrangido a agir da forma que ele agiu, isto é, eles fizeram de livre e espontânea escolha, ainda que o inimigo tenha armado, tenha incentivado, eles escolheram aquilo. Irmãos, a nossa escolha, ela é muito rápida. Em 1 segundo você pode perder tudo. Tudo. Sabe que às vezes a gente pensa que alguns minutos de prazer, alguns minutos de satisfação pessoal, você pode perder a sua vida eterna. E isso é muito sério. Nós temos que resistir e ele fugirá de nós. Aqui, para nós finalizarmos, uma igreja temente. Lucas destaca os fatos ocorridos com Ananias e Safira que trouxeram um grande temor para dentro da igreja. Essa palavra temor é no sentido de reverência e respeito. Quando as pessoas, está escrito, quando as pessoas souberam disso, elas temeram, porque aquilo foi um testemunho. Aí você fala, mas Vanessa, o Senhor precisava ter matado, fulminado os dois. Ficou para ele como um grande exemplo. Uma igreja santa trata o pecado como pecado e não arranja desculpas para justificá-lo. Isso é uma igreja forte. Uma igreja forte não tolera o pecado, porque se ela tolerar, ela vai se tornar inoperante. É muito profundo isso. Está escrito na conclusão: ninguém é capaz de enganar a Deus. Amém? Uma rápida aula, né, para a lição aqui da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. E não compactue com a mentira. Não compactue com o pecado da omissão e não concorde com aquilo que está errado. O que é errado. Ainda que todo mundo ache que é certo. Frase de Facebook. E o que é errado é errado. Todo mundo está fazendo, a irmã fez, o outro irmão fez, não aconteceu nada. Não faça você. Seja você um exemplo para a glória de Deus. Seja você um exemplo para que o nome do Senhor venha a ser glorificado e exaltado. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde, te sustente. Em nome de Jesus, nos encontramos aí no próximo momento de glória, se o Senhor permitir, ou na próxima aula da Escola Bíblica Dominical, em nome de Jesus. Tchau, tchau.